Você conseguiria perdoar um homem que destruiu seu coração diante de toda a sociedade apenas para vencer uma aposta? Angel Bianchi acreditou que havia encontrado o amor verdadeiro nos braços do homem mais sedutor da aristocracia. Mas, naquela noite, ela descobriu que era apenas um jogo. E anos depois, quando ele voltou implorando por seu amor, Angel decidiu que se vingaria, recusando o amor dele diante de toda a alta sociedade. Mas o que acontece quando a vingança começa a se transformar novamente em desejo? Histórias e Amores apresenta Ele a humilhou por uma aposta. De onde você assiste ao vídeo? As luzes douradas do grande salão dançavam sobre os cristais, enquanto a música ecoava suavemente entre risos aristocráticos e vestidos luxuosos. Angel Bianchi permanecia imóvel perto da varanda, elegante, fria, intocável. Mas, por dentro, seu coração acabara de parar porque ele havia voltado. Arnold Rossi atravessava lentamente o salão como um homem acostumado a dominar qualquer ambiente onde entrasse. Os anos o haviam transformado. Agora existia algo mais sombrio nele, mais perigoso. O novo duque carregava nos ombros a imponência do título, mas nos olhos havia um cansaço que antes não existia. E então ele a viu. O mundo pareceu silenciar. Angel estremeceu sutilmente. Não, ela tremia novamente por aquele homem. Angel, que prazer em revê-la. Vossa Graça, o prazer é só seu. Então é verdade. Percebo através de suas atitudes que você realmente me odeia. O Senhor se dá importância demais. Ela o odiara e durante anos sonhara com aquele momento, porque Arnold Rossi finalmente aprenderia o que significava ter o coração destruído. Virou de costas para ele e, com uma profunda tristeza, recordou tudo o que havia acontecido anos antes. Angel era jovem demais para reconhecer o perigo escondido atrás de um sorriso bonito. Arnold Rossi era o homem mais desejado da alta sociedade. Irresponsável, arrogante e irresistível.
As mães proibiam as filhas de se aproximarem dele. As esposas desviavam os olhos. E justamente por isso, Angel decidiu evitá-lo desde o primeiro instante. O problema era que Arnold Rossi não aceitava ser ignorado. Está fugindo de mim outra vez? Mulheres inteligentes costumam fugir de homens como o Senhor. E mesmo assim continua conversando comigo. Não adianta fugir de mim, senhorita. Vou te vencer pelo cansaço. O que você está fazendo? Você está me segurando. Você é impossível. Eu não devo estar aqui sozinha com você. Isso não está correto. Eu a quero, Angel. E farei tudo para ter você em meus braços para sempre. Arnold, não fica bem a gente ter esses contatos tão íntimos antes de casar. É que eu não resisto aos seus encantos, Angel.
E Angel caiu, não pelo libertino que toda a sociedade conhecia, mas pelo homem gentil e carinhoso que ele parecia ser apenas com ela. Até aquela noite, a pior noite de sua vida. A chuva caía forte quando Angel chegou ao antigo clube aristocrático procurando Arnold. Ela queria vê-lo, porque tinha certeza de que naquela noite ele finalmente pediria sua mão em casamento. Mas, antes de entrar, ouviu risadas masculinas. É a risada do meu amor? Então a grande Angel Bianchi finalmente caiu? Eu ainda não acredito que conseguiu. Foi mais difícil do que imaginei. E vai se casar com ela? Casamento? Eu apenas queria vencer a aposta. E valeu a pena? Digamos que a doce Angel estava convencida quando acreditou que eu amava. Depois disso, entregou-se de corpo e alma aos meus prazeres mais sórdidos. As gargalhadas atravessaram o salão e Angel sentiu a humilhação queimando sua alma. Ele havia contado detalhes íntimos, detalhes dela, da mulher que o amava. As lágrimas escorriam enquanto ela recuava na chuva, sem que ninguém a visse. Naquela noite, Angel Bianchi jurou nunca mais ser destruída por homem algum. Dias depois, o escândalo tomou conta da sociedade. Arnold foi enviado para longe por imposição de seu pai. E Angel desapareceu. Quando retornou anos mais tarde, já não era a mesma mulher. Agora, os homens paravam de falar quando ela entrava nos salões. As mulheres a observavam com inveja. Angel aprendera exatamente como sobreviver naquele mundo. Aprender a sorrir sem sentir, a seduzir sem amar, a dominar os homens, entregando-se aos prazeres, sem entregar o seu coração. E quando ouviu que Arnold Rossi voltaria para assumir o ducado após a morte do pai, sorriu pela primeira vez em anos, afirmando para si: Agora vou me vingar de tudo que fez comigo, Arnold. Eu farei com que você se apaixone por mim e depois destruirei seu coração.
Angel, como você está? Antes do senhor chegar, estava melhor. Eu fui obrigado a me afastar naquela época. É? Sei. Tenha um agradável retorno, senhor Duque. Agora me dê licença, pois preciso falar algo importante com aquele cavalheiro ali. Arnold percebeu rápido demais que havia cometido o maior erro da própria vida, porque Angel já não o olhava como antes. Nas noites seguintes, ela parecia brincar com ele, afastando-se sempre que ele se aproximava. E o que mais o irritava era que ela dançava com outros homens, sorria para os pretendentes e aceitava flores de admiradores. E cada gesto destruía Arnold lentamente. Você está fazendo isso de propósito. Fazendo isso o quê, senhor Duque? Tentando me enlouquecer com esse seu joguinho. E desde quando homens como você odeiam jogos? Eu a quero em meus braços novamente. Tenho saudades de seus beijos, Angel. O Duque quer os meus beijos? Entre na fila de espera. Há homens muito mais interessantes para eu beijar primeiro. Eu mereço seu ódio. Eu mereço cada lágrima que derramou por minha causa. Mas eu a amei de verdade, Angel. Mesmo sendo covarde demais para admitir. Eu preciso dessa mulher. Eu vou na casa dela agora. E sei que ela vai me perdoar. Senhorita, o Duque deseja vê-la. Diz para ele ir embora. Essa não é a hora de receber ninguém. Espere, eu vou atendê-lo. Angel, passei anos tentando esquecer você. E todas as mulheres do mundo parecem vazias depois da única que realmente importava. Como eu fui cruel. Como agi tão levianamente. Querendo ganhar uma aposta boba, brinquei com o sentimento da única mulher que um dia amei. Eu sou um covarde. Deveria ter desobedecido meu pai quando disse que você não poderia casar comigo por não possuir título de nobreza. Eu fugi e deixei você passar vergonha sem a socorrer. Agora é tarde. Isso agora não importa mais. Vá embora,
Você está tonto. Diga que não me quer agora. Sei que você me ama. Eu não te amo, Duque. Nem agora e nem nunca. O Duque anda sumido. Antigamente não perdia uma noite de baile. Parece que a Angel está dando uma lição nele. Dias depois, ele ressurgiu durante o maior baile da temporada. O salão inteiro silenciou com a sua entrada e todos voltaram os olhos para Angel. Arnold aproveitou o silêncio causado pela sua chegada e disse em voz alta: Senhoras e senhores presentes, hoje eu preciso fazer uma reparação. Cometi um erro no passado e é preciso corrigi-lo. Angel Bianchi, eu a humilhei quando era jovem demais para compreender o valor do amor que me ofereceu. Mas se ainda existir uma chance, apenas uma, passarei o resto da minha vida tentando merecer seu perdão. A respiração dela falhou. Era aquilo que desejara por anos, a vingança perfeita. Ele estava destruído, apaixonado, completamente nas mãos dela. Diria não e partiria o coração dele diante de todos. Não! Você nunca terá o meu perdão. Não há mais chance para nós dois. O tempo passou e eu já o esqueci, Duque. Todos ficaram surpresos com a resposta dela. Percebendo que todos a olhavam, ela virou as costas e saiu, sentindo o gostinho da vitória. Mas, meus queridos, não existe vitória quando a atitude que se toma contra alguém também te afeta. Ao entrar em casa, depois de satisfazer a sua vingança, ela chorou, pois percebeu algo terrível. Ela ainda o amava, mesmo depois da dor, mesmo depois da humilhação. Seu coração ainda pertencia àquele homem arrogante e imperfeito. Você não devia ter vindo atrás de mim. Angel, já sofremos demais pelo erro que cometi. Eu te amo de verdade e quero me casar com você. Você merece sofrer um pouco mais. Porém, eu já me cansei de fingir que não amo você. Os olhos dele se abriram imediatamente. E, pela primeira vez, o poderoso Duque Rossi chorou diante dela. Depois,
a beijou, como um homem que finalmente encontrara aquilo que o dinheiro, títulos e orgulho jamais poderiam comprar: o verdadeiro amor. Agora, me conte nos comentários: você seria capaz de perdoar um homem assim? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever, porque aqui cada história encontra um coração disposto a sentir.